Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Telegram. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre um tema que é um tema muito importante, um tema que seguramente cai em tudo quanto é prova de concurso público, seja a prova de concurso público e também provas do exame de ordem, então fiquem muito ligados. A gente vai dar uma passada primeiro pelo tema, tá? E depois a gente vai resolver três questõezinhas, tá? Da prova do exame de ordem, para a gente pensar em como isso pode ser cobrado, tá? Para a gente visualizar como isso é cobrado e, claro, tá? Resolver isso aí para as provas, para que vocês não errem mais essas questões que tratem desse tema aí. Isso é questão certa, não é provável que vai cair, não. É certo que vai cair. Lembra também, tá? Que esse vídeo aqui você pode divulgar em todas as plataformas que você preferir, que você quiser, pode jogar no seu YouTube, no seu Instagram, no Facebook, divulga aí, TikTok, onde vocês quiserem, tá? Divulga aí, vamos difundir conhecimento para a gente, claro, abarcar aqui uma quantidade maior de pessoas, né? Para que essas questões sejam resolvidas aí adequadamente em provas do exame de ordem, tá? A gente vai fazer isso com foco no exame de ordem, mas é exatamente igual para o concurso público, não vai ter diferença nenhuma, não vai ter distinção nenhuma, portanto, fica ligado aí nisso aí, tá bom? E a gente vai falar aqui hoje sobre um tema que é bem comum, lei penal no tempo. Lei penal no tempo. A gente vai falar sobre o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade que ele surge ali como um postulado de garantia a partir do iluminismo, né? A partir da Revolução Francesa. Na verdade, o princípio da legalidade ele já vinha sendo construído em postulados anteriores, mas postulados mais restritos, né? Que se aplicavam exclusivamente para determinadas, como se fossem privilégios de determinadas classes, como a gente encontra lá na carta do rei João Sem Terra, de 1215, né? Já havia ali uma ideia de princípio da legalidade, mas aplicada exclusivamente para a nobreza, né? Para os nobres. E aí, a partir da Revolução Francesa, é que Feuerbach pega essa ideia de legalidade, de anterioridade da lei penal, e começa a defender e difundir uma aplicação mais irrestrita disso, trazendo, claro, para o direito penal essa ideia atual que a gente tem de respeito à legalidade, de respeito à segurança jurídica. Ó, já caiu em prova, tá? E se cair de novo, você não vai errar. Dos princípios penais, qual é o mais importante? Inequivocamente, é o princípio da legalidade. Gente, se a gente não tivesse aí se a gente não vivesse sob o princípio da legalidade penal, a gente viveria numa insegurança jurídica muito grande, uma insegurança jurídica absurda, né? Porque a gente estaria aí sujeito aos humores, né, de quem estiver no poder atualmente, né? Seja hoje, seja amanhã, ontem, tudo faz, né? Então, quando você pensa nessa construção, nessa ideia de respeito ao princípio da legalidade, a coisa muda completamente de figura, porque o artigo 5º da Constituição, no inciso 39, isso está espelhado também lá no artigo 1º do Código Penal, ele vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa ideia a gente vai chamar de princípio da anterioridade da lei penal. Princípio da anterioridade da lei penal. Olha só, não há crime sem lei anterior que eu defina. Então, o crime só pode existir se, no momento em que eu pratiquei determinada conduta, uma lei anterior dizia que essa conduta era crime. Porque as leis posteriores que criminalizam condutas, elas não podem ser aplicadas de forma retroativa sob pena de ferirmos a segurança jurídica, sob pena de ferirmos essa ideia básica de respeito ao princípio da legalidade. Daí a importância da gente tomar cuidado e ter esse princípio da legalidade como um norte, como um horizonte de construção e de aplicação do direito penal. Então, a ideia básica é essa, tá? Portanto, eu costumo dizer isso, pensa sempre comigo aqui o seguinte: aplicar o direito penal é sempre um exercício de história, sempre um exercício de história. Porque imagina que você é juiz e hoje você está julgando um crime. Então, se você está julgando um crime hoje, é porque esse crime aconteceu em uma data anterior, né? Esse crime aconteceu em um momento do passado. E, claro, de acordo com o nosso conhecimento acerca da forma como, da velocidade, aliás, da lentidão como o nosso poder judiciário julga as ações,
regra geral, esse crime aconteceu num passado bem passado, né? Então, o juiz pode julgar hoje, aliás, é comum que o juiz julgue hoje um crime que aconteceu há 10 anos atrás. Ou ele pode julgar hoje um crime que aconteceu há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás. Isso não é incomum. Agora, nota o seguinte, no momento em que o juiz está julgando um crime, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar quando esse crime foi cometido e qual era a lei vigente naquele momento. Porque essa é a ideia de segurança jurídica. É você aplicar para determinada conduta criminosa a lei vigente e eficaz no momento em que essa conduta criminosa acabou sendo praticada, tá? E essa ideia de vigência e eficácia, o Código Penal vai buscar lá da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Então, para que uma lei seja vigente e eficaz, ela tem que ter sido, claro, publicada, tá? Mas, óbvio, é necessário você analisar se já transcorreu o período de vacatio legis daquela lei, né? Que pode ser, como regra geral, a própria lei vai dizer qual é o seu período de vigência, né? Ou, se ela silenciar, aí a gente usa aquelas regras lá da LINDB, eu vou botar isso na tela, que isso pode cair, isso é de direito civil, né? Mas, claro, é uma tese aí de direito civil que acaba se aplicando para o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, né? E a gente pode pegar aqui, ó, a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela vai trazer essa construção aqui na tela, tá vendo? Aqui, ó, artigo 1º, salvo disposição contrária, né? A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Essa é a regra geral. Então, se uma lei não dispuser de forma diversa, ela vai entrar em vigor 45 dias depois de publicada, tá? Isso no Brasil, tá bom? Cuidado, que nos estados estrangeiros, a vigência dessa lei só se inicia 3 meses depois, ó, olha para cá. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Cuidado que as provas costumam tratar disso como pegadinha, né? Falam em 45 dias para o Brasil ou 90 dias para o exterior, para os estados estrangeiros. Não são 90 dias, são 3 meses. E a gente sabe que prazo em dia se conta em dia, prazo em mês se conta em mês e daria uma data errada, daria uma data equivocada. Então, não são 90 dias. São 3 meses especificamente, tá bom? Então, ó, tá aqui. Essa é a ideia básica. Agora, quando é que eu sei que uma lei é vigente e eficaz, portanto, né? Eu tenho que olhar se ela foi publicada e se há período de vacatio legis. Por exemplo, o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de dezembro de 2019. Mas como ela tinha um período de vacatio legis de 30 dias, então ela só entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, né? Lembra que aí são 30 dias, então o prazo se conta em dias, né? Como o mês de dezembro tem 31 dias, ela foi publicada no dia 24 de dezembro, entra em vigor 23 de janeiro. Se o prazo fosse em meses, se a lei fosse publicada e entrasse em vigor um mês após a sua publicação, então eu teria, já que ela foi publicada no dia 24, ela entraria em vigor no dia 24, no mês seguinte. Seria 24 de janeiro. Mas a lei não tratou, quando falou lá do pacote anticrime, ela não deu prazo de um mês, ela deu prazo de 30 dias. Portanto, se o prazo é de 30 dias, eu vou contar esse prazo efetivamente em dias, e aí ela entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2019. Então, essa é a ideia básica para a gente pensar, inicialmente, claro, na vigência da lei. Quando é que uma lei é vigente? Para que essa lei seja vigente, ela tem que ter sido publicada e tem que ter sido, claro, transcorrido aí o período de vacatio legis para que ela seja vigente e eficaz. A eficácia da lei pode depender de uma situação específica, regra geral, de uma situação temporal, que é o período de vacatio legis estabelecido na própria lei, ou quando ela silencia lá no artigo 1º da LINDB, que diz que esse prazo vai ser de 45 dias após a sua publicação no Brasil e 3 meses, cuidado, não são 90 dias, 3 meses nos estados estrangeiros. Agora, voltando aqui, ó, para a nossa ideia básica do direito penal, olha o que a gente tem aqui para a gente pensar acerca da aplicação da lei penal brasileira, né? Ele vai trazer aqui a seguinte regrinha. Vamos lá. Não há crime
primeira coisa, não há crime. A gente vai ler essa expressão aqui, não há crime, de forma mais ampla, tá? A ideia é, não há infração penal. E a gente tem, na nossa legislação brasileira, dois gêneros de infrações penais, de ilícitos penais, tá? A gente tem crime e tem contravenções, tá? O princípio da legalidade, gente, a ideia da anterioridade da lei penal, ela vai se aplicar tanto para os crimes como para as contravenções penais, tá? Então, tanto faz se é crime ou se é contravenção, precisa respeitar o princípio da legalidade, precisa respeitar a ideia da legalidade. Então, quando o artigo 1º do Código Penal fala que em não há crime sem lei anterior que o defina, na verdade, ele está dizendo não há infração penal sem lei anterior que a defina, tá? E aí a gente entende isso de forma ampla. E aqui, ó, sem lei anterior. Lembrem, a lei precisa ser anterior. A lei tem que ser anterior. E o que tem que ser anterior da lei? Tanto a vigência como também a eficácia. Cuidado, que uma lei em período de vacatio legis, ela não se aplica. Se ela ainda está em período de vacatio legis, ela não se aplica. Então, a ideia é que a lei precisa ser anterior. O quê? A vigência e a eficácia dessa lei. E aí, claro, essa é a ideia básica da legalidade, da anterioridade da lei, princípio da anterioridade da lei penal. Quando a gente estuda a lei penal no tempo, a gente vai lembrar de três princípios. O primeiro deles é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei tem que ser anterior, tá? Então, aplicar o direito penal é sempre um exercício de história, é sempre voltar ao passado, tá? E claro, né, a gente vai lembrar também de outros dois princípios que complementam aí essa ideia de princípios penais acerca da aplicação da lei penal no tempo, tá? Eu tenho a ideia da anterioridade, que diz que o crime, para ter uma lei aplicada a ele, essa lei tem que ser anterior ao crime, e eu tenho também dois princípios, né? O princípio da irretroatividade da lei penal, perceba, a irretroatividade da lei penal é uma decorrência da anterioridade. Claro, é um princípio autônomo, tá bom? Mas uma decorrência da anterioridade. Gente, se eu tenho que aplicar a lei anterior, a regra, portanto, é que a lei posterior não retroage. Essa é a ideia básica. E eu vou botar ele aqui na tela. Ó. A gente vai encontrar esse princípio da anterioridade da lei penal. Opa, eu acho que eu deixei de... Eu acho que eu deixei aqui de transmitir a tela para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para transmitir a tela para vocês novamente. Acho que saiu aqui. Pronto, voltou para a tela aqui. Ó. O artigo 5º da Constituição, a gente vai encontrar aqui no inciso 39, ó, deixa eu chegar nele aqui, inciso 39, bicho, eu estou no 29 ainda, cheguei no... Tá mal esse troço aqui, hein? Pronto. Aqui o 39. Não há crime sem lei anterior que eu defino, nem pena sem prévia combinação legal. Repetindo lá o artigo 1º do Código Penal, né? Trazendo a ideia da anterioridade, o princípio da legalidade para a Constituição como uma cláusula pétrea, como uma garantia fundamental, como um direito fundamental, tá? Só que no inciso 40, aí da Constituição, e aí, óbvio, você está assistindo essa aula aí de casa, você acompanha também, abrindo o seu texto, abre a Constituição e vai lá e acompanha, porque é uma forma de você também, claro, ir fazendo com que essa leitura, né, faça com que você vá memorizando mais o conteúdo, tá? E aí, ó, no inciso 40, a gente vai encontrar a lei penal não retroagirá. Ponto. Essa é a regra. Olha a irretroatividade da lei penal sendo retirada daí, né? A lei penal não retroagirá. Ponto. Tá? Essa é a ideia básica, essa é a ideia geral. Então, uma lei, toda vez que ela criminaliza de alguma forma, ela não retroage. Ela não retroage. Ó, e a gente tem aí muitos pontos do pacote anticrime que aumentaram a ideia de sanção penal. E, claro, se há o aumento dessa sanção penal, eu vou trabalhar inequivocamente com essa ideia de retroatividade. Por exemplo, se a gente olhar o artigo 75 do Código Penal, o artigo 75 previa um cumprimento máximo de pena privativa de liberdade de 30 anos, passou para 40. Isso, claro, não retroage, né? Porque é uma lei penal, é uma lei que de alguma forma criminaliza. Quando é que uma lei pode ser considerada penal? É quando ela cria um crime especificamente? Não, claro que não. Quando ela cria um crime, quando ela aumenta uma pena, quando ela prevê um cumprimento de pena mais grave, ou seja, quando ela, de alguma forma,
agravar a situação do acusado, agravar a situação do réu, óbvio, ela não se aplica de forma retroativa, tá? Essa é a ideia geral que a gente extrai do princípio da irretroatividade da lei penal, tá bom? Mas, obviamente, que há uma exceção, né? Tem uma exceção. A exceção posta aí é salvo para beneficiar o réu, né? Então, a lei penal que beneficia o réu, ela pode se aplicar de forma retroativa. A lei penal, quando ela beneficia o réu, eu posso aplicar essa lei penal de forma retroativa. Agora, vamos lá. Vamos para as nuances, né? Para as nuances desses 3 princípios. A gente falou de 3 princípios. Primeiro, o princípio da anterioridade, tá? Ele está lá no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso... Ó, deixa eu voltar eu para a tela aqui, né? Stop share. Pronto, voltamos aqui para a tela, que aí vocês vão me acompanhando aqui, né? Estou aqui todo bonito, né? Eu tomei banho, passei desodorante, passei perfume para gravar esse vídeo aqui para vocês, obviamente, né? Para que todo mundo sinta o cheiro aí, do perfume, claro. Então, observa, a gente tem lá no artigo 1º a ideia básica da anterioridade da lei penal, artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, como o primeiro princípio que vai nortear a aplicação da lei penal no tempo. A gente tem um outro princípio, que está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que é o princípio da irretroatividade da lei penal. Porque se eu tenho que aplicar a lei anterior, a lei posterior não retroage, né? Não retroage. E, óbvio, excepcionalmente, essa lei posterior poderá retroagir quando ela for mais benéfica, quando ela beneficiar o réu. Essa é a ideia básica. Agora, vamos lá. Voltando aqui um pouquinho para o princípio da anterioridade da lei penal. No princípio da anterioridade da lei penal, a ideia básica é: eu aplico a um crime a lei vigente e eficaz no momento do crime, no instante em que o crime foi praticado. Quando é que o crime é praticado? A regra é lá do artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. O Código Penal adota ali, portanto, a teoria da atividade. Então, no momento da ação ou da omissão, o crime está praticado. E aí, óbvio, eu vou aplicar a lei penal vigente e eficaz nesse momento. A lei penal vigente e eficaz ao tempo do crime. Gente, pensa comigo aqui o seguinte: quando você vai identificar, quando você vai pensar nessa ideia do tempo do crime, você tem que tomar cuidado com aqueles crimes que se prolongam no tempo. Sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, são crimes permanentes, né? Então, você tem que ficar ligado nos crimes permanentes, na continuidade delitiva e também nos crimes habituais, por conta da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 711 do STF vai trazer lá a hipótese em que, quando a conduta se prolongar no tempo e no meio do caminho, enquanto o crime ainda está sendo praticado, se entrar em vigor uma lei mais grave, essa lei mais grave se aplica para aquele crime, tá? Isso está lá na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, fica ligada nessa ideia aí, fica ligado nessa ideia, porque essa ideia é muito cobrada em prova, tá? Eu aplico ao crime a lei vigente no momento do crime. Essa é a ideia da anterioridade. Quando o momento do crime se prolonga no tempo, para os crimes permanentes, continuados, ou até mesmo para o crime habitual, tá? Então, se entrar em vigor durante a prática da conduta, se entrar em vigor uma lei penal mais grave, essa lei penal mais grave vai se aplicar para aquele crime inequivocamente, tá? Nessa hipótese aí, por conta da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, se liga nisso aí, tá? Então, esses são os 3 princípios basilares de reconhecimento de aplicação da lei penal no tempo, tá bom? Se liga também que o STJ tem uma súmula, isso pode ser cobrado, é a súmula 501 do STJ, que diz que nessa discussão de lei penal no tempo, eu não posso misturar as leis, o mais benéfico de uma com o mais benéfico de outra, para aplicar para o réu. Não pode. Você aplica ou uma ou outra, a que for mais benéfica. Portanto, qualquer questão de prova que te pergunte se é possível combinar leis penais no tempo para beneficiar o réu, a sua resposta é não. Eu não posso combinar leis penais no tempo para beneficiar. Claro, nem posso combinar para prejudicar. Eu vou aplicar a que for mais benéfica. Uma delas só, mas claro, a que for mais benéfica, tá? Visto isso, já que a gente tratou aí de alguns temas também importantes para a gente pensar para essa
para essa análise, né, da lei penal no tempo, que é muito cobrada em provas de concurso público, provas do exame de ordem também, fica muito ligado nisso aí. Eu vou resolver com vocês aqui agora três questões de provas do exame de ordem, tá? Mostrando como essa ideia da aplicação da lei penal no tempo tem sido cobrada ao longo dos anos, né? E se liga que vai cair na sua próxima prova e você não vai errar, hein? Não vai errar. Olha o que a gente tratou aqui. Você não vai errar. Dá para responder essa questão com uma certa tranquilidade. Se liga aí. Eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui de novo para a gente parará, pererê, papapá, responder essa questão que trata desse troço. Pronto, está aqui. Lei penal no tempo. Deixa eu tirar botar esse negócio para baixo aqui, né? E aí, opa, não é esse. Não é esse, não, meu povo. Como é que pode? Eu estou compartilhando a tela errada com vocês. Volta para cá. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Está aí, na tela. A gente vai responder três questões aqui que tratam de lei penal no tempo, para que a gente possa visualizar como isso tem sido cobrado nas provas do exame de ordem, que a gente não vai errar isso próximo nem a pau, tá? Vamos lá. A primeira questão foi da Banca FGV de 2014, tá vendo? 2014. A ideia aí que ele cobra para a gente é o seguinte, olha, considere que determinado agente tenha em depósito, bora começar a destacar, né? O que é que tem de importante aqui para nós? Esse agente tenha em depósito, durante o período de 1 ano, 300 quilos de cocaína. Gente, eu falei isso para vocês, não foi? Ó, anterioridade da lei penal. Eu aplico ao crime a lei vigente e eficaz ao tempo do crime. O crime pode durar 1 dia, regra geral. Só que nos crimes permanentes, eles se prolongam no tempo, não foi? A questão está dizendo que o cara passou 1 ano tendo em depósito 300 quilos de cocaína. Ele passou 1 ano praticando o crime de tráfico de drogas. Ah, peraí. E se no meio do caminho entrar em vigor uma lei mais grave, que eu disse para vocês que vai aplicar a lei penal mais grave, não foi? Então, vamos lá, vamos continuar. Considere também que durante o referido período tenha entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Olha, o que a gente marca a afirmativa correta. Galera, eu falei disso, a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Se durante a prática do crime, claro, para aqueles crimes que se prolongam no tempo, né? Como é o caso do tráfico de drogas, que é um crime permanente. Eu mandei vocês terem atenção também. Além do crime permanente, como crime habitual, e que é com a continuidade delitiva, tá? Que aplica a mesma regra. Então, se durante a continuidade delitiva, se durante o crime habitual, ou se durante o crime permanente entrar em vigor uma lei penal mais grave, a súmula 711 diz, aplica-se esta lei penal mais grave. A gente vai analisar as assertivas aqui, né, para identificar qual seria a resposta correta. Vamos lá. Segundo, a letra A, deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, qual seja aquela que já estava em vigor quando o agente passou a ter a droga em depósito. Errado, não. A gente sabe que a súmula 711 manda fazer o contrário, manda aplicar a lei penal mais grave. Ele não manda aplicar a lei penal mais benéfica, né? Nesse caso, tá? Nesse caso. Vamos ver. Letra B. Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. É exatamente essa a assertiva que a gente vai marcar, né? Por quê? Porque aí eu tenho uma lei penal mais grave, uma hipótese de lei penal mais grave, né? Que entra em vigor durante a prática da conduta. Ó, o agente começa a guardar a droga, a pena do crime é 5 anos. Aí entra em vigor uma lei penal mais grave, aumentando a pena do crime para 10, e ele continua guardando a droga. Ou seja, ele continua guardando a droga durante a prática, durante a vigência da lei mais grave. Aplica a lei mais grave, é o entendimento da súmula 711 do STF. As outras, claro, aqui estão incorretas, mas a gente vai analisar o conteúdo delas, tá? Para a gente identificar, ó. As duas leis podem ser aplicadas, pois ao magistrado é permitido fazer a combinação das leis sempre que essa atitude puder beneficiar o réu. Não, a gente viu isso.
A súmula 501 do STJ não admite a combinação de leis penais no tempo para beneficiar o réu, não foi? A gente falou disso. E o magistrado poderá aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu qual lei ele pretende que ele seja aplicada por ser, no seu caso, mais benéfica. Também não. A gente viu que a resposta, portanto, é a letra B, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz: a lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação do crime. Ou seja, o cara começa a praticar o crime numa lei menos grave, entra em vigor uma lei mais grave, ele continua praticando o crime. Então, aplica a lei penal mais grave para ele. Resolvemos aqui uma primeira questão, né? Matamos aqui uma primeira questão que caiu cobrando lei penal no tempo em 2014, né? E aí a gente vai agora passar para a próxima questão aqui, tá? Vamos ver aqui uma próxima questão trabalhando com essa mesma temática, né? Vamos ver aqui agora, ó. Vamos lá, o que é que ele diz aqui? Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever, entre agosto de 2015 e dezembro de 2015, entre 20 de agosto de 2015 e dezembro de 2015, para tal delito, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. Eu tenho aqui uma lei temporária. Ó, a ideia é a seguinte: a lei temporária ou a lei excepcional, se um crime for praticado na vigência da lei temporária ou na vigência da lei excepcional, eu aplico essa lei inequivocamente. Mesmo que eu julgue esse cara numa data posterior e, quando eu for julgar, essa lei não esteja mais vigente, não esteja mais eficaz, tá? Então, a lei temporária, lembrem, ela tem ultraatividade, tá? A lei mais benéfica tem retroatividade. A lei temporária tem ultraatividade. Lembra disso, tá bom? A lei mais grave tem irretroatividade, a lei mais benéfica tem retroatividade, a lei temporária tem ultraatividade. Lembra dessa ideia, tá? Por quê? Porque o crime foi praticado na vigência da lei temporária e, ponto final, eu vou aplicar ela, tá? Aí vamos lá, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Então, eu tinha um crime com pena de 3 meses a 3 anos, tá? E durante 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, esse crime passaria a ter pena de 2 a 5 anos. Ponto. Vamos lá. João, em 20 de dezembro, praticou o crime. Beleza? João, ó, em 20 de dezembro, destruiu dolosamente um bem de propriedade da União. Tá vendo? Em 20 de dezembro de 2015, né? Razão pelo qual foi denunciado em 2016. Ó, nota o seguinte, a ideia é: a lei temporária valeria até 31 de dezembro de 2015. O cara praticou a conduta em 20 de dezembro de 2015, mas ele só foi denunciado em 2016, quando a lei temporária já tinha cessado o período de sua duração. A pergunta é: ele vai responder com base nessa lei temporária? Vai, porque a lei temporária ou excepcional tem ultraatividade. Lembra sempre disso, tá? E aí, ó, considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento, em 26 de março, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de, né? E aí a gente vai identificar aqui qual seria a assertiva correta. Eu vou aplicar a pena de 6 meses a 3 anos, pois a Constituição prevê que vai haver retroatividade? Não. Em caso de lei excepcional ou em caso de lei temporária, eu mantenho a lei excepcional ou mantenho a lei temporária, tá? Lembra disso. De 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa. Essa é a resposta correta, né? De 2 pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa. Ó, a gente pode ficar em dúvida aqui, eu vou já descartar a letra D, C também, porque a letra C fala em aplicar a lei anterior também, né? Desculpa, a lei mais benéfica, né? Que é de 6 meses a 3 anos de detenção, já vou descartar elas duas. A A e a C estão descartadas, mas a gente poderia ficar na dúvida entre a B e a D, não é? Que ele fala aí também em lei excepcional. Cuidado. A lei excepcional, ela não tem prazo específico. É tipo assim, vai ser assim enquanto durar a pandemia. Quanto tempo é que vai durar a pandemia? Não sei. Essa lei é excepcional. E quando é que a lei é temporária? Quando ela tem início e fim determinados.
Olha o que a questão trouxe para você, que era de 20 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Essa lei não é excepcional, ela é temporária, ó, início e fim determinados. Então, a resposta é a letra C, como a gente viu aí, a letra D de dado, né? A letra D de dado não é também uma assertiva a ser marcada. Lindo, fechamos mais uma questão aqui também, tá? Bora agora pegar a última questão, tá? Para a gente debater aqui um pouquinho sobre ela, tá? E sobre as circunstâncias aqui de sua resolução. Vamos lá. André, nascido em 21 de 11 de 2001, adquiriu de Francisco, em 18 de 11 de 2019, grande quantidade de droga. Galera, se liga. Ó, quando a prova te dá a data de nascimento do desinfeliz, ela quer que você conte quantos anos ele tinha na data do crime. Na data em que ele praticou o crime, ele tinha quantos anos? Se liga nisso, tá? Então, a prova quer saber isso de você. Se ele nasceu em 21 de 11 de 2001, quando ele adquiriu a droga, né, em 18 de 11 de 2019, ele ainda não tinha 18 anos. Faltava 3 dias para ele completar 18 anos. E ele adquiriu grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário. Tá vendo? Ele adquiriu a droga com a intenção de vender no seu aniversário, que seria celebrado em 24 de 11 de 2019. Galera, presta atenção. O cara, quando era menor de 18 anos, comprou droga para vender. Ele é inimputável, tá? Inimputabilidade pelo critério do artigo 27 do Código Penal. Ele não responderia pelo Código Penal, ele responderia pelo ECA, né, como ato infracional. Só que ele comprou a droga quando ele era menor de 18 anos, mas para vender no dia 24 do 11, quando ele já seria maior de 18, porque ele completa 18 em 21 do 11. Ó, se liga nisso. Então, se liga nisso aí, essa informação é importante. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário em seu quarto. Ó, no dia 23 de 11 de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família, considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer a família que André penalmente será considerado inimputável ou imputável, é o que a prova quer saber de você. Isso tem a ver com lei penal no tempo. Deixa eu te explicar por que isso tem a ver com lei penal no tempo. Porque o crime é permanente, como a gente viu, ele estava guardando a droga. Quando ele começou a guardar a droga, ele era menor de 18 anos. Só que quando a droga foi apreendida no dia 23, que ele ainda estava guardando droga, ele já era maior de 18 anos, já que ele completou 18 anos no dia 21 de 11 de 2019. Portanto, ó, a letra A fala que ele é inimputável. Essa letra A que fala que ele é inimputável está errado. A letra B fala que ele é inimputável. A letra B também está errada, né? Eu só posso ter aí as letras C e D como respostas corretas para essa assertiva, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, qual das duas que está efetivamente correta. Imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando a teoria da atividade para definir o momento do crime. Resposta correta, a letra C. Por que ele vai responder pelo tráfico aqui? E inequivocamente, a letra D aqui, a letra D está errada, né? Porque o código não adota a teoria da atividade, adota a teoria do resultado, ou desculpa, não adota a teoria do resultado, adota a teoria da atividade, né? Então, o artigo 4º do Código Penal diz que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, só que a ação dele se prolonga no tempo, né? Já que ele estava ainda aguardando a droga com a finalidade de vendê-la, né? Com a finalidade de vendê-la em um momento posterior, aí, claro, na comemoração do seu aniversário, quando ele já era maior de 18 anos. Então, se liga nisso, gente, ó. Lei penal no tempo,
importantíssimo para provas de exame de ordem, importantíssimo para provas de concurso público, tá? E não esquece, divulga esse vídeo aí para todo mundo, põe nas suas listas de transmissão, manda para os seus amigos, coloca no seu YouTube, põe no seu Facebook, põe no seu Instagram, no TikTok, vamos divulgar conhecimento para todo mundo arrebentar e acertar essas questões aí na prova de exame de ordem. Beijos e tchau.